Galera, eu sei que vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes que os ativos se movem em tendência e é que preciso encontrar as melhores regiões para que você faça as suas operações. Porém, muitas vezes as pessoas ficam ali ludibriadas ou tentando encontrar as regiões para fazer operações e mal conseguem olhar no gráfico para poder identificar se o ativo está numa tendência de alta ou se está numa tendência de baixa. Então, no vídeo de hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre quais são as melhores regiões para que você possa montar a sua operação, seja ela de curto, médio ou até longo prazo, e principalmente vamos entender se o ativo está numa determinada tendência e a partir daí, sabendo qual é a tendência vigente, vamos encontrar as melhores regiões. Identificando as regiões, nós vamos marcá-las e aguardar alguma coisa acontecer. Não é somente a região, tem que aparecer também o nosso sinal, que aí vem de uma série de outras formas, mas nós vamos comentar algumas aqui hoje que você pode começar a fazer a partir de agora e acertar muito mais as suas operações do que ficar perdido aí no meio do dia, não sabendo o que fazer e principalmente tomando stop de forma desnecessária. Vamos lá então? Vamos lá para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso e ver como é que isso vai te ajudar a partir de agora no seu dia a dia. Vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo. Esse é o canal VDT Invest. Eu sou o Henrique. É um prazer ter a sua companhia. Aqui nós falamos de análise técnica clássica, utilizando ali os fundamentos da teoria de Dow para poder encontrar os melhores movimentos nos preços, como a gente está vendo esse gráfico aqui agora, né? E aí depois, a partir desse encontro dos movimentos dos preços, utilizar ali indicadores técnicos, auxílio de outros elementos, para que possa nos proporcionar os melhores negócios, tanto na swing trade como day trade, tá? Hoje em dia também estamos falando de operações automatizadas, utilizando algoritmos com inteligência artificial. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta do mercado financeiro, principalmente hoje aberto para os mercados mundiais, aqui é o teu lugar. Se inscreva aqui no canal, já não esqueça de deixar o like aí logo no comecinho, porque ajuda bastante o nosso canal a mostrar para o YouTube que é relevante e ele pode ajudar, além de você, outras pessoas também. E para vocês que já são inscritos há mais tempo aqui, eu agradeço demais a participação de vocês, para que vocês possam continuar ajudando a gente a crescer aqui, a chegar a mais gente e poder melhorar a qualidade das operações. Bom, muito bem, pessoal. Vamos lá para o gráfico, então? Vamos identificar o seguinte aqui, ó. A gente precisa olhar primeiro para um gráfico limpo, como esse que nós estamos olhando aqui, e aí eu vou falar para vocês uma coisa, pessoal, um segredo aqui, tá? Não importa o ativo, não importa o tempo gráfico, não importa o mercado, todos os ativos vão se comportar praticamente da mesma maneira. O que você precisa é identificar o movimento dos preços, entender qual é a tendência vigente neste ativo e aguardar de forma bastante paciente o mercado te dar algum sinal para que você possa tomar uma posição, tá? Olhando esse gráfico aqui, aí eu vou pegar alguns ativos de forma aleatória para a gente poder estudar aqui e avaliar juntos. Vamos observar um prazo um pouco mais longo. Esse aqui é o gráfico diário do índice japonês, JP 225, tá? É o Japan 225, que você encontra aí em qualquer plataforma gráfica, especialmente eu estou usando aqui o TradingView, tá? Na minha conta da Tickmill, que é a nossa parceira aqui para mercados internacionais, e vamos dar uma olhadinha nesse ativo. Olha para o gráfico, vamos pegar um prazo um pouco maior aqui, pessoal, e entender onde é que ele está se movimentando, ou como é que ele está se movimentando. Vamos aumentar o gráfico aqui, diminuir a minha cara para ficar mais fácil. Olha só esse gráfico aqui para a gente poder entender o que está acontecendo nesse ativo. Nós podemos olhar, num prazo mais curto, ó, já podemos identificar aqui umas linhas de tendência. Chegou um momento que ele perde a tendência de alta e depois ele retoma essa tendência de alta, tá? Então, olhando de forma um pouco mais longa, nós conseguimos identificar que o ativo JP225, e aqui não importa se é esse o ativo ou se é aquele ativo, ó. Então a tendência começa aqui atrás e vem fazendo uma linha de tendência de alta, chegou a perder, depois ele retomou. Então, nitidamente, claramente, nós temos dentro desse ativo JP225 uma tendência de alta bastante clara, né? Pronto, então nós sabemos que dentro de uma tendência de alta, a nossa busca vai ser normalmente nós vamos procurar oportunidades de compra, olhando o gráfico diário, olhando este ativo, identificamos a tendência de alta,
A pergunta é, por que que eu quero vender alguma coisa em tendência de alta? Não se vende em tendência de alta, a gente procura compras na tendência de alta. Então, voltando a isso, vamos lá para o gráfico de novo. Sabendo que nós temos uma clara tendência de alta instalada no ativo, o próximo passo, pessoal, é identificar como é que está sendo feita a movimentação do ativo e, principalmente, aí nós vamos recorrer a um fundamento da teoria de Dow, que ele fala o seguinte: o preço tem memória. O preço do ativo tem memória. Isso quer dizer o que na prática? Na prática, quer dizer que ele vai buscar algum preço já trabalhado em algum momento para que ele seja testado ou então rompido, tá? Vamos traduzir isso aqui na prática? Vamos começar a traçar algumas linhas aqui para a gente poder identificar o que acabamos de dizer com esse fundamento da teoria de Dow. Então vamos clicar aqui, ó. Nós estamos vendo que o ativo está fazendo zigue-zagues ascendentes, não é isso? Está claro aqui. Então, veja que nós temos uma região de topo aqui e que ele coincide com uma região de fundo. Então, aqui, olha só, é uma linha que nós podemos traçar como uma região importante. Alguns vão dar o nome disso de Smart Money Concept, outros vão dar zona de liquidez. Pessoal, o nome aqui, o rótulo, pouco importa, tá? O que eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas, é que toda vez que o preço faz uma movimentação, é bem possível que ele volte buscar aquela região que ele foi rompida como uma resistência, testar como um suporte. Então, aquilo que era uma resistência, que fica acima do preço para bater, ele pode voltar e se transformar num apoio, num suporte. Tá? Então, ó, isso aqui era uma resistência em algum momento que passou a ser o suporte. Esta mudança, né? Essa mudança de situação que acontece aqui, nós damos o nome de troca de polaridade. Então, alguns dão o nome de troca de polaridade. Mas, na verdade, ele rompe um pivô de alta e vem fazer um pullback. Então, olha só como os nomes se confundem para a mesma coisa, tá? Vamos olhar um pouquinho mais para baixo aqui? Nós temos, então, uma outra região de fundo que, se nós colocarmos o mouse aqui, nós já identificamos que esse preço teve também uma parada por algumas vezes. Ó. Então, teve um topo aqui, teve um topo aqui atrás. E aqui eu estou falando de regiões de preço e não estou falando cravando, né? Ó, tem que bater aquele preço. Não é isso. É uma região. Isso aqui está errado. Vamos afastar um pouquinho mais esse gráfico para a gente encontrar mais regiões aqui onde esse preço já parou por algumas vezes. Olha só, aqui nós temos uma região, aqui nós temos uma região, ó, onde o preço vai fazer memória. Ó. Aqui nós temos uma região. Então veja que o preço se move em zigue-zagues e cada vez que ele faz um avanço, ele pode fazer um recuo numa região rompida. Então dá para nós encontrarmos aqui uma outra região. Olha lá. E aqui, pessoal, eu não estou traçando Fibonacci, eu não estou usando indicadores ainda, eu estou somente olhando a movimentação do preço. Isso se repete, veja, eu estou no JP 225, que é o índice japonês. Vamos pegar um outro índice aqui. Vamos pegar o HK, que é o índice de Hong Kong, tá? Vamos encontrar as mesmas situações? É bem provável que sim. Então vamos encontrar aqui, ó, uma região de preço, onde ele faz um toque, outro toque, outra região de preço. Olha lá, vamos afastar um pouco esse gráfico, ver se essa região de preço aqui foi trabalhada algumas vezes. Ó, veja como o preço se comporta. Ele vai buscar regiões, ó. Ó, região de toque, tá? Deixa eu ver o que mais. Olha aqui atrás. Ó. Aqui foi topo, aqui foi topo, aqui foi topo, aqui ele perdeu o topo, fez um fundinho aqui, aqui ele fez outro fundo para depois subir. Então, veja, ele vai se comportar da mesma maneira. Olha só, outra região aqui importante de preço, ó, que foi topo e foi fundo, olha só. Então, sempre que vocês observarem o gráfico, a primeira coisa que eu comento com as pessoas, principalmente meus alunos, no treinamento lá de imersão em mentoria e análise técnica, é o seguinte, pessoal, você coloca um gráfico na sua tela, a primeira providência, afasta esse gráfico, tira o zoom do gráfico. Vamos entender como está a movimentação do preço, independente de indicador A, B ou C. Tá? Afastando o gráfico, nós vamos conseguir entender qual é a tendência que está estabelecida e quais os pontos onde esse preço fez algumas paradas. São nessas regiões onde nós vamos obter os melhores sinais para entrar numa operação. Vamos pegar outro aqui, ó. Aqui é o SP, o S30, praticamente o Dow Jones, né? O índice Dow Jones.
Vamos afastar um pouquinho esse gráfico e vamos entender aqui as regiões de preço dele. Vamos colocar aqui região de suporte e resistência, né? Ó, aqui foi um topo, que aqui foi fazer fundo. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui. É sempre uma região, tá? Nunca é um preço isoladamente, ó. Mas aqui, veja, que ele vem buscar ó, uma região que foi topo, aqui ele fez fundo, aqui ele fez fundo novamente, tá vendo? Então, basta você olhar esse gráfico e as pessoas vão chamar isso de um monte de nome, tá? Mas, basicamente, pessoal, são regiões de suportes e resistências, ó. Aqui foi topo, aqui foi topo, aqui foi fundo e aqui ele fez um fundo novamente. Só que esse topo foi lá do mês de julho de 2025 e as pessoas muitas vezes não dão importância para esta região. Mas ela tem a sua importância, porque veja, de julho de 2025 até março de 2026, ele saiu andando, fez zigue-zagues ascendentes, fez uma reversão de tendência. Onde é que ele parou para fazer o suporte? Lá na região trabalhada. E se nós olharmos para trás, olha só, nós vamos observar que essa região é uma região muito forte. Ó. Então, aqui você já consegue identificar que nós temos uma região importante que foi uma resistência e hoje vem trabalhando como um suporte. E esse suporte, de acordo com a teoria de Dow, quanto maior, né, quanto mais tempo faz que esse suporte foi, que esse topo foi realizado, quando ele se tornar um suporte, ele vai ter muita relevância, porque o preço tem memória, né? Olha lá. Então, isso aqui foi um topo de 2024 e nós estamos em março de 2026 nesse gráfico. Olha a região que ele veio buscar. Então, olhando pelo gráfico diário ou mesmo pelo gráfico semanal, você vai conseguir identificar essas regiões. Uma vez que você identificou essas regiões, aí vem o segundo ponto. Então, primeira coisa, aqui eu já tenho o contexto. Qual é o contexto do ativo? Ele está em tendência de alta, rompendo suas resistências, vindo buscar como um suporte. Beleza, entendi isso, está claro, tendência de alta estabelecida. Bom, o que eu vou fazer agora e como é que eu vou tomar minhas posições? Henrique, quero fazer swing trade. O que eu faço? Eu preciso aguardar um sinal. E aí entram, então, aquelas situações de setups, né? Por exemplo, o que é um setup, pessoal? Setup nada mais é do que um conjunto de situações que se repetem ao longo do tempo e cada vez que você entende aquele padrão, né, por ela se repetir, ela se torna um padrão, alguém vai lá e batiza aquilo com o nome de 9.1, 9.2, 9.3, o setup do ponto contínuo, o setup, enfim, o nome que você quiser dar. Tá? Mas nada mais é do que um estudo feito em cima de uma região de suporte e resistência em que, apoiado por algum indicador técnico, que pode ser média móvel, que pode ser um oscilador, que pode ser volume financeiro, enfim, a pessoa entende que cada vez que o mercado volta numa região de suporte, ela vai deixar um padrão de algum candle formado por 1, por 2, por 3 candles, e aí ela vai tomar uma determinada posição, uma determinada decisão. Por exemplo, a decisão de compra. Né? Vamos identificar aqui, por exemplo, aqui ele fez uma volta interessante, tocando num suporte, deixou um candle comprador aqui, então fez uma mínima, né? Ele fez uma mínima, fez um fundo, e este fundo não foi rompido. E ele deixa um candle aqui, mesmo que negativo, mas a gente chama essa formação aqui ó, de 1, 2, 3 de compra. É uma mínima mais baixa, uma mínima mais alta. Esse 1, 2, 3 de compra, em determinadas regiões de preço, podem nos ajudar a montar uma operação. E aí, com esse 1, 2, 3 de compra, você pode marcar a sua compra no rompimento da máxima, do terceiro candle, né, o que deixou essa mínima menor. Por que essa mínima menor tem importância, pessoal? Porque essa mínima menor, ela marca para nós um novo fundo. Quando eu tenho uma sequência de candles negativos, por exemplo, tem um candle positivo que fez uma mínima, o próximo candle não perde a mínima do anterior, essa região aqui de preço forma um novo fundo. E aí eu posso me apoiar, por exemplo, em alguns indicadores técnicos, por exemplo, como o índice de força relativa. Vamos trazer ele para a tela aqui, ó. O índice de força relativa pode nos ajudar. Nesse caso aqui, ele estava ganhando momentum, tá vendo? Ó? Observe que nós já tínhamos aqui uma divergência, aí começa a aliar outras coisas, mas ó, nós tínhamos aqui nesse ponto uma divergência de alta, onde eu tenho fundo. Opa, deixa eu tirar esse cara aqui. Eu tenho fundos mais baixos no preço, fundos mais baixos no preço e fundos mais altos no indicador.
Então, olha só como você começa a aliar duas situações. Eu tenho uma região de suporte, que esse preço já trabalhou anteriormente, né? Temos uma região que está sendo testada, temos uma divergência de alta, mostrada pelo índice de força relativa, e aqui a configuração é padrão, tá? O 14 períodos, gráfico diário. E aqui eu tenho um 1, 2, 3 de compra. Pronto, pessoal. Isso aqui já me avalia ou valida uma entrada de compra. Aí faço a minha entrada. O que eu posso procurar como alvos, por exemplo? Posso procurar como alvos as regiões de topos anteriores. E isso vai me trazer, talvez, uma região boa de preço aí, né? Olha lá. Então dá para eu buscar, por exemplo, este alvo anterior, esse topo, até o topo anterior lá em cima. Com o meu stop onde? O meu stop está na mínima da região que eu acabei de montar na minha operação, tá? Então veja, operação de swing trade, você vai ficar poucos dias na operação e vai ter um retorno muito interessante. Gráficos mais longos, gráficos mais fortes. E aí a pergunta é, por que então o pessoal toma stop nas operações? Por que o pessoal vai buscar, por exemplo, gráficos muito pequenos e eles procuram identificar essas regiões de preço em gráfico de 2 minutos e 1 minuto. Não dá para você fazer isso. Você vai ter que procurar a região de suporte e resistência no gráfico maior. Então vamos de novo olhar aqui, ó. Aqui temos um topo e ele veio fazer uma região de fundo. Olha lá, é a mesma situação que acabamos de ver. Uma região que era resistência, teve um rompimento com um pivô de alta. Olha só quantos elementos a gente vai ajustando aqui, ó. Pivô de alta no gráfico diário, faz uma primeira impulsão e volta a testar o que era topo, o que era uma resistência, como um suporte. Olha que bonito que está isso daqui. E aí, quando ele faz esse mesmo movimento, ele deixa para nós novamente 1, 2, 3 de compra. Há aqueles que vão querer fazer a sua compra já nesse martelo, né, que na verdade não seria exatamente um martelo aqui, né, propriamente dito. Eu vou só desligar aqui o indicador para ficar mais fácil, pessoal. Mas ó, daria para pensar que isso aqui seria um martelo numa região de suportes, daria, mas 1, 2, 3 de compra, ele funcionou de novo. E aí o que eu vou buscar como alvo? Eu posso buscar o topo anterior ou agora eu posso usar projeção de Fibonacci. Caso o ativo não tenha resistência, olhando para trás, caso eu olhe para trás no ativo e eu não veja nada lá no fundo, então eu não tenho nada que possa parar o meu preço, o que eu vou fazer? Eu posso utilizar a ferramenta de Fibonacci. E aí eu projeto, por exemplo, a amplitude desse pivô uma vez para cima, 2 vezes para cima, 3 vezes para cima. Aí você vai medir a região de risco e retorno. E aqui deu uma bela movimentação, né? Se a gente pegar o Fibonacci aqui, o Fibonacci está meio bagunçado, mas ó, eu pego aqui ó, a região da impulsão, né? E projeto, ó. Uma vez está aqui, ó, o primeiro alvo já está ali, segundo alvo está no 50%, ó, bateu certinho, pessoal. Olha só. Ó, eu pego daqui até a impulsão e projeto ele uma vez para cima. Ó, então, essa amplitude que aconteceu deste ponto até aqui foi replicada no seu 100%. Ó. Exatamente, tá? Então, uma vez ele andou. Lógico, depois ele faz um repique, faz um novo pivô, faz um pullback, aliás, né? Faz um pullback, faz um novo pivô e consegue continuar a movimentação de alta do jeitinho que nós tínhamos pensado ali, ó. Então, aquilo que era um topo veio testar como fundo, aquilo que era topo veio testar como fundo, e o ativo agora começa a andar bem. Então, porque é o índice, é o ouro. Tá? O ouro, vamos ver o ouro então, não é o índice, é o ouro. Pessoal, funciona da mesma maneira. Veja, nós temos um topo no ouro aqui no dia 20 de outubro de 2025. Vamos traçar uma linha. Olha lá. Olha só onde ele veio fazer aqui, ó. Perdeu o fundo, voltou a testar lá na região de outubro de 25. Aquilo que era resistência virou suporte, depois ele veio testar de novo como suporte, testou de novo como suporte, perde, ó, testou de novo como suporte, perde um suporte e esse suporte agora vira resistência. Então, consegue perceber que as regiões de preço vão fazer a diferença em qualquer tempo gráfico? E aí, lógico, você pode trazer isso para os 15 minutos, para os 5 minutos, para encontrar a melhor saída? Sim, pode encontrar. Você vai encontrar regiões de preço onde o preço parou e ele vai te dar alguns sinais. Olha só, olha aqui, ó.
Gráfico de 15 minutos. Olha que coisa maravilhosa. Bateu lá na resistência e olha a paulada que deu para baixo. O que ele fez aqui? Um pivô de baixa. E agora, trazendo num tempo mais curto, tudo aquilo que a gente vê no gráfico diário acontece no gráfico de 15 minutos. Veja, perdeu uma região de fundo. Olha lá, pessoal. Ó, perdeu a região de fundo. O que era um suporte, testou uma, testou duas, testou três, perde o suporte, vira uma resistência. Então, basicamente, olhando desta maneira, você precisa de muito poucos indicadores para fazer a operação. E muitas vezes, alguns indicadores acabam por confundir a nossa cabeça, né, mais confundir do que ajudar. Então, qual é o resumo da ópera aqui, pessoal? Entenda a movimentação do preço, qual é o movimento que ele está fazendo no gráfico e, principalmente, conheça os padrões de candlesticks. Aí vem o estudo da movimentação em tendências e os padrões de candle. Por exemplo, o que quer dizer esse candle? Ele está dizendo alguma coisa para nós, ele está nos informando alguma coisa, ele quer dizer alguma coisa. O que quer dizer este candle aqui gigantesco? E aqui, pessoal, não importa se houve uma notícia, se saiu, porque o Banco Central A, B, não importa nada disso. O que importa é que o padrão de candle está dizendo para nós é um reflexo do comportamento das pessoas que operam aquele ativo. Então, se há uma notícia de alguma coisa, haverá um determinado comportamento. Este comportamento será refletido no candle, e o candle vai mostrar para nós. Então, claramente, aqui há uma sensação de pânico, né? O que aconteceu aqui? Não importa. Ele mostra para nós um comportamento de pânico. Num primeiro momento, quando acontece esses candles malucões aqui, a gente precisa esperar o mercado andar e depois ele se reposicionar. E a grande maioria das pessoas vai perder dinheiro onde? Querendo entrar na metade do caminho. Então, se eu estou na metade do caminho, você não vai fazer nada. Você vai esperar o mercado se realinhar. Então, ele perdeu essa região, volta a testar, faz o pivô e volta. Olha só como ele depois reage, voltando. Aí ele por algum tempo ele fica parado aqui próximo da região do fundo, perdido, e aí sim ele caminha para uma baixa de novo. E aí, operação boa, por exemplo, no gráfico de 15 minutos, próximo da região que era suporte, que vira uma resistência, stop curto e alvo muito longo. Tá? Então, não precisa de qualquer outro indicador. Dá para utilizar indicador? Dá. Vamos falar sobre isso aqui? Vamos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o uso de média ou o uso de alguns outros indicadores e como você pode usar os indicadores para apoiar a sua decisão. Nesse primeiro momento, o que vale, e isso vale para qualquer mercado, qualquer ativo, qualquer tempo gráfico, desde que ele tenha liquidez. E olha, o exemplo que nós demos aqui hoje, índice japonês, índice chinês, ouro, o SP500 e o STEC Nasdaq. Se nós trouxermos isso para o mercado de bolsa brasileira, funciona da mesmíssima forma. As ações, o índice, commodities, forex, criptomoedas, qualquer mercado, pessoal. Esses mercados que são grandes, que têm muita liquidez, vão funcionar da mesma maneira. Então, você consegue fazer isso de uma forma bastante tranquila. Como é que eu opero no mercado internacional com esses ativos aqui? Com a nossa parceira Tickmill. A Tickmill é uma corretora global que tem um belo de um serviço aqui no Brasil. Estou muito próximo do João Vitor, que é o representante aqui no Brasil. Ele tem nos dado toda a estrutura e todo o apoio para você que está começando e quer buscar oportunidades no mercado internacional, venha fazer parte desse mundo aí de possibilidades, né? A nossa bolsa eventualmente agora está caindo um pouquinho, mas o mercado mundial não para. Então, tem a coisa acontecendo na Europa, tem coisa acontecendo na Ásia, tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos. Então, você consegue operar diversos ativos em qualquer horário, tá? Quer fazer parte disso? Vem para a Tickmill, clica no link que está na descrição do vídeo aqui, abre a sua conta e você pode começar com pouquíssimo capital, né? Então você pode começar com $100, que é o mínimo ali, operando frações, tá, pessoal? Frações de índice, frações de ações. Conversei hoje com o João, eu fiz mais cedo hoje uma busca dos ativos americanos, ações americanas que estão subindo, e essa análise que nós acabamos de fazer aqui, eu fiz hoje mais cedo olhando as ações americanas. Pessoal, é impressionante, mas isso vai ficar para o tema do próximo vídeo, que nós vamos falar de uso de um indicador bem tranquilo ali, que vocês já conhecem, mas nós vamos olhar como é que ele funciona lá no mercado americano e por que a teoria do Stan Weister, né, que está no livro dele, funciona muito bem. Vou mostrar o livro também, fiquem tranquilos aí, tá? Mas
Quem quiser vir para o mercado internacional, pessoal, tem possibilidade, as portas estão abertas, é muito fácil, muito simples. Basta você clicar no link ali, abre a sua conta e você já começa a fazer as suas operações. Primeiro em conta demo, depois você transfere seu capital, começa com um pouquinho, $100. Quem quiser começar com um pouquinho mais, pode começar com $200 e aí, fazendo o depósito de $200, você pode solicitar para a Tickmill o aporte de mais 200. O que quer dizer isso? Você faz o seu depósito, solicita para ela, fala que você fez o depósito e ela pode te dar um bônus ali de mais $200, tá? Em alavancagem, não em capital. É para você alavancar a tua conta. Mas a gente conta em uma outra oportunidade. Vamos nessa? Comece a olhar então os mercados, pessoal, de uma forma um pouquinho mais aberta, sem muito indicador na sua tela, para que você possa identificar a movimentação do preço. É o preço que vai dizer para onde ele vai. O indicador é sempre um apoio, é um mecanismo de apoio. E nós temos inúmeros indicadores para utilizar. Hoje eu mostrei rapidamente um que você pode ou não utilizar, mas ele vai te ajudar. A questão é, está no lugar certo? Se o preço está no lugar certo, o indicador te apoia. Se o preço não está no lugar certo, muitas vezes ele vai te atrapalhar e você vai tomar stop de forma desnecessária. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like aqui para a gente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam receber esse tipo de conhecimento, que é bastante básico, tá? Muita gente aqui vai achar, mas isso aí é básico. A pergunta é, você faz o básico? O básico funciona, porque muita gente começa a querer inventar coisa demais. Coloca high-low, coloca não sei o que, ponto de pivô, e não sei o quê. O gráfico fica uma salada e você não consegue tomar uma decisão. Quem vai te dar essa decisão é o preço, apenas o preço. Tá bom? Vamos nessa? Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Tem muita gente que assiste nossos vídeos, mas não é inscrito. Chega a hora de você se inscrever para você fazer parte da nossa comunidade VDT Invest VIP, que, aliás, está lá no WhatsApp. Clica no link, todos os links vão ficar na descrição, tá? Para abertura de conta na Tickmill, o link do WhatsApp lá da nossa comunidade, o link do nosso Conexão VDT Invest, que é o nosso espaço de estudo de terças e quintas de manhã, ao vivo, o link para você comprar alguns livros, para você ter uma leitura mais interessante aí de análise técnica. Então vai ficar tudo aqui. Valeu, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.